Deixa eu só colocar em tela o novo boletim médico, saiu agora, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já aviso para vocês, não tem previsão de alta hospitalar. Muita gente na expectativa de que Bolsonaro seja liberado pelos médicos. Até agora, nada. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio de broncoaspiração. Por conta da melhora clínica, o paciente recebeu alta da unidade de terapia intensiva ontem. Agora, segue com antibiótico-terapia endovenosa, recebendo, portanto, a medicação na veia, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar. Voltamos com Clarissa ou chamo a reportagem antes? Vamos com o Pedro antes. Vamos com o Pedro antes? O Pedro está no DF Star, tem atualizações do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Pedro, contigo, queria mais informações até para a gente recordar esses últimos dias. Pedro, a evolução no quadro de saúde, você está acompanhando aí dia a dia as manifestações da equipe médica, pode nos situar se essa não previsão de alta hospitalar é prevista somente hoje, pode mudar a partir de amanhã. Como é que os médicos têm lidado com essa expectativa? Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para quem está ligado aqui com a gente. Pois é, o boletim médico que acaba de sair, né, que você lê no ar, confirma então aquela informação que o doutor Brasil Caiado, um dos médicos da equipe do ex-presidente, tinha confirmado para a nossa reportagem no início da noite de ontem, né? E também confirmando o que previa o boletim dessa segunda-feira, que falava que se o ex-presidente continuasse apresentando essa melhora clínica, que haveria a possibilidade da transferência para um quarto nas 24 horas seguintes. Quando a gente conversa aqui com os médicos, né, Tainá, eles sempre falam que estão avaliando no dia a dia, né, para decidir sobre alta ou não, e evitam cravar uma data com relação a isso. A única previsão que a gente teve foi na entrada no dia 13, né, quando os médicos disseram que a internação seria de pelo menos uma semana, e a gente também teve uma outra expectativa no prontuário médico que o hospital DF Star enviou diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, atendendo a uma determinação do ministro que pediu detalhes de toda a internação, dos procedimentos aos quais Jair Bolsonaro estava submetido aqui no hospital. E aí, nesse prontuário médico, que é assinado pelo diretor da unidade aqui, o médico fala que a previsão, a estimativa de internação seria entre 7 e 14 dias, né? São as únicas datas, as únicas previsões que a gente tem com relação a essa internação aqui, que é compatível com um período de tratamento para uma pneumonia nos dois pulmões para um paciente da idade de Jair Bolsonaro e com as comorbidades, né, com as doenças pré-existentes que ele apresentava, algumas em decorrência da facada que ele recebeu em 2018 e outras decorrentes das várias cirurgias às quais ele foi submetido. O que a gente tem também nesse prontuário que foi enviado ao Supremo, Tainá, é a informação de que o ex-presidente chegou aqui no dia 13, naquela sexta-feira, com um quadro grave renal, né, que foi preocupou os médicos nas primeiras 24 horas, além da baixa saturação, ou seja, o baixo índice de oxigênio no sangue. Foram os dois principais quadros que precisaram de tratamento imediato, né? E logo depois, quando o terceiro antibiótico foi introduzido no domingo seguinte à internação, aí sim o ex-presidente começou a apresentar uma melhora clínica, ou seja, dos sintomas, né? Redução da falta de ar, redução do ritmo respiratório e também melhoras laboratoriais, indicadas nos exames de sangue, por exemplo, que apontam aqueles marcadores da infecção pulmonar que resultam em inflamações, né? A inflamação do pulmão que gera também uma série de consequências e uma série de sintomas. Todos esses quadros vêm melhorando nos últimos dias, de acordo com os médicos, por isso o ex-presidente pôde ser transferido para um quarto. Também no prontuário médico a gente tem a informação que o ex-presidente, desde o dia seguinte à internação, se alimenta por via oral, ou seja, não precisa fazer uso de sonda e também respira sem a ajuda de aparelhos. Ele só precisou de oxigênio nas primeiras 24 horas de internação. Depois disso ele passou a respirar
livremente, sem a respiração mecânica, sem a ajuda de equipamentos. Então, o quadro geral é de melhora, mas a gente lembra sempre que a justificativa da equipe médica e da defesa dos advogados é com relação à possibilidade de mudança repentina de situação, como aconteceu antes dessa internação atual, né? Por isso, então, que a defesa insiste nesse pedido da prisão domiciliar. Tainá, Uribe.